Amigos do Mosaico, é com grande prazer que nós recebemos hoje o Dr. Cláudio Lotenberg, dentro do Aconib Conta. O prazer de receber o Dr. Cláudio só é estragado pelas circunstâncias que nós estamos vivendo e pelas coisas que ele tem que enfrentar em nosso nome. Dr. Cláudio, obrigado pela oportunidade de conversarmos. Desde que nós falamos há um mês atrás, parece que as circunstâncias que envolvem Israel, comunidade judaica, a posição do governo brasileiro não ficaram melhores. O que a gente pode tirar daí? Olha, primeiro, prazer de estar com você e poder falar com os telespectadores do Mosaico. Eu posso dizer para você que eu vejo realmente um cenário sem evolução e, de fato, para pior. E por que isso? Porque, na realidade, uma guerra, um conflito que era com o Hamas e que, na verdade, é com o Hamas e nada tem a ver com os palestinos, agora ele se expande através dos outros proxies do Irã. E aí eu digo os Houthis e digo também o Hezbollah. Então, num cenário como esse, quer dizer, tem que buscar a causa. E a causa ela foi apontada, inclusive, na posse do presidente do Irã, que aconteceu nessa semana, aliás, dois eventos, né? Em primeiro lugar, a posse dele, e durante a posse gritavam, parecia uma torcida inflamada, né? Morte a Israel e morte aos Estados Unidos. Então, se o país que patrocina isso, na sua essência, no seu parlamento, na posse de um presidente, um momento solene, passa parte deste momento, fazendo, na verdade, um exercício, né, dessa natureza, fica muito difícil imaginar que o cenário possa melhorar. Talvez o problema seja esse, justamente o Irã. O Irã tem 80 milhões de habitantes, tem uma potência de natureza econômica, se prepara para uma corrida nuclear e, logicamente, patrocina esses braços terroristas, né? Então, é difícil se não houver uma pressão internacional em cima do Irã. Essa pressão internacional em cima do Irã não acontece, pelo contrário, nós vimos lá presenças de autoridades internacionais e particularmente chamou a atenção a presença do vice-presidente da República. Veja, Rony, nós tivemos a posse do presidente Milei. Ali foi encaminhado, foi enviado o chanceler brasileiro. Agora, para o Irã, o vice-presidente da República vai, significa que é o presidente. O presidente não estando, ele é substituído pelo vice-presidente. Então, esse tipo de apoio e de aval ao Irã só pode esquentar muito a situação no Oriente Médio. Isso eu digo como brasileiro, quer dizer, e vocês acompanharam de perto que em vários momentos eu sempre fiz questão de frisar que o Brasil poderia ser um bom intermediador, até por manter um grau de relacionamento e comprovado com o Irã. Mas, lamentavelmente, isso não está acontecendo, pelo contrário. Os discursos. E aí nós vemos certos posicionamentos, né? Nós assistimos como o governo se comporta, quer dizer, ele rapidamente condena e usa termos os portais do Ministério das Relações Exteriores, onde eles explicitamente marcam uma posição, né? Muitas vezes acusando o governo de Israel e lamentando perdas do lado de grupos terroristas. Quer dizer, eu fico preocupado e eu acho que é um papel contributivo que nós brasileiros temos que dar permanentemente à sociedade maior, à sociedade política. Exercer e fazer política não significa comparecer às urnas a cada 2 ou 4 anos. Fazer política é dialogar com as estruturas constituídas do poder público, falar com os governos que temporariamente ocupam as posições de Estado, né? Trazer as demandas, colocar as posições, porque cabe a eles, no fundo, exercer políticas que não tenham uma necessidade, ou em tese não deveriam ter, uma necessidade de foco ideológico, senão algo que representasse o anseio e o desejo da população brasileira. Eu garanto que a população brasileira pensa diferente. A população brasileira ela é amistosa, a população brasileira ela é uma população convergente. Veja o pluralismo daqueles que vivem nesse país, né? Por mais até que alguns tentem importar determinados sentimentos, né, os conflitos, eles aqui não prosperam. Então eu tenho a impressão que nós temos que continuar pressionando, nos manifestando, escrevendo, mas sou obrigado a concordar com você que o momento, neste momento, ele é pior do que era cerca de um mês atrás. Você diria que a Aconib é ouvida, mas não se presta muita atenção no que ela está dizendo?
Não, eu acho que se presta atenção. A questão é que leva-se em consideração aquilo que você fala. Quer dizer, eu acho que a CONIB tem marcado posição, nós temos visto isso, né? Eu vejo pelas pessoas que nos procuram, nos lugares que eu frequento, os espaços que nós somos convidados a participar e a nos manifestar, não houve nenhum tipo de rechaçamento à presença da CONIB ou à minha presença ou de outros líderes da comunidade. A questão é no contexto maior, na liderança da estrutura do governo brasileiro, né? O quanto se considera isso. Lógico, existe aqui um entendimento de que há um antissemitismo? Eu acho que não. Prefiro ser otimista em relação a isso. Eu acho que existe uma visão muito compensatória e um alinhamento com um bloco que não combina com Israel, que não combina com os judeus. E no momento que você gruda em países como o Irã, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, evidentemente que você está assumindo um lado, que é um lado diferente daquele que apoia o Estado de Israel. Aliás, não é que apoia o Estado de Israel, que apoia a democracia, o diálogo, a convivência, a tolerância. Então, esse grupo é representado por lideranças do mundo ocidental e particularmente pelos Estados Unidos. E o Brasil está cada vez mais se distanciando desse lado. Dr. Cláudio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Como vocês podem ver, eu gostaria de trazer aqui um céu azul, mas eu só posso trazer um cenário cinza e encoberto por enquanto. Vamos torcer para que, quem sabe, na próxima entrevista, quem sabe a gente tenha alguma coisa boa para contar. Vamos trabalhar por isso. Tá. O Mosaico volta já já.